Bíblia Sagrada. 1 Samuel capítulo 26, Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu do deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos a Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Serruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá contigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-no, pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. O seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água e da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardastes tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste? Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje
para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz dos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. E o Senhor, porém, pague cada um com a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor, e eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outros tanto estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Assim seja.